Vamos orar? 11 de março, terça-feira, bom dia para você. Vamos começar o nosso dia da melhor forma possível, ouvindo e meditando a palavra de Deus. O evangelho hoje está em Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós não perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos na primeira semana da Quaresma e o evangelho de hoje nos ajuda a orar. Quantas pessoas às vezes falam: eu não sei rezar, eu não sei orar. Até vale a pena falar isso, né? Algumas pessoas falam bem assim: o que é certo, orar ou rezar? Se você pegar um dicionário, você vai perceber que ambos são sinônimos. A mesma coisa, orar e rezar. Infelizmente, às vezes a religião ela cria diferença, né? Eu já ouvi pessoas dizer que os protestantes oram e os católicos rezam. Não, é a mesma coisa, orar e rezar. Orar e rezar é conversar com Deus. Conversar com Deus. Diálogo com Deus. Muitas pessoas, independente se estão orando ou rezando, elas se perdem porque elas não dialogam com Deus, elas não conversam com Deus, elas falam apenas com Deus. Diálogo de duas pessoas. Não, quando eu apenas falo Senhor e Senhor aquilo, tem gente que faz as suas orações e Jesus fala aqui: cuidado, os pagãos é que falam assim porque eles acham que vão ser ouvidos pela força das palavras. Oração é falar com Deus, mas oração também é parar, silenciar, ouvir Deus. E eu já quero te provocar isso. Nos seus momentos de oração, você tem falado muito ou você tem parado para ouvir o que Deus tem a dizer para você? Talvez Deus queira falar algo contigo, mas Ele não é mal educado. Deus não é mal educado. Se você só fica falando, Ele não vai interromper. Ele vai ficar calado, te ouvindo. Agora, quando você fala, mas depois você silencia, você para e fala: Senhor, agora eu quero te ouvir. Senhor, agora fala no meu coração. Senhor, eu te apresentei essa situação que eu estou vivendo na minha casa, ou na minha família, no meu trabalho. E eu quero te ouvir, Senhor. Fala no meu coração. Envia teu Espírito Santo, Senhor. Sabe? Eu estou falando isso e mostrando um exemplo para você entender que não tem fórmulas mágicas. Não tem. Às vezes as pessoas que são religiosas, muitas das vezes elas nos afastam de Deus. Jesus fala aqui,
Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. A gente vê, às vezes, discursos, orações eloquentes, que a gente fala assim, ó, a gente se recolhe na nossa insignificância e a gente fala, eu não sei orar. Eu não sei falar, eu não sei orar tão bonito assim quanto... Não, Deus não está preocupado com essa boniteza. Até porque, não que está errado, não estou dizendo isso. Mas se for só da boca para fora, se não tiver com o coração, se não tiver conectado, esse diálogo, essa oração, essa conexão com Deus, não tem valor, não tem sentido. Então, nessa quaresma, busca aumentar o teu tempo de oração. Busca elevar a qualidade do teu tempo de oração. Você já começa bem aqui, ouvindo a palavra, ouvindo essa reflexão. Quando terminar, reserva um tempozinho de Senhor, o que essa palavra tem para dizer para mim hoje? Senhor, o que eu preciso mudar? Senhor, me ajuda a melhorar nisso. Aí vê o que foi falado aqui hoje. E hoje, para não alongar muito, Jesus ensina os seus discípulos a orar. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que é essa oração universal. Comece sempre a orar. Na hora de dormir, na hora de acordar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, ora. Não precisa se preocupar com muitas palavras, com palavras bonitas. Fala do teu jeito. Fala do teu jeito. Não tem jeito certo e nem jeito errado. Deus está te ouvindo. Não ore para o outro, ore para Deus. E a nossa oração, ela nos coloca em ação. Porque depois de Jesus ensinar o Pai Nosso, Jesus diz, olha, se vocês perdoarem os pecados dos seus irmãos, Deus também vai lhe perdoar os pecados. Mas se você não perdoa, Deus também não vai perdoar. Olha, Jesus ensina a oração e no mesmo instante ele ensina a prática, a ação, deixando muito claro para a gente que oração sem ação é ilusão. Por mais que eu reze o Pai Nosso, por mais que eu faça orações longas, bonitas, mas se eu não perdoo o meu irmão, a minha esposa, o meu patrão, o meu colaborador, se eu não perdoo o meu vizinho, a minha sogra, a minha cunhada, em vão, que oração é essa? É uma oração que não tem integração, não se conecta com Deus. Então tenhamos muito cuidado com a gente não cair no erro dos pagãos. Jesus que trouxe esse esclarecimento para nós hoje. E a quaresma é um tempo justamente disso. É um tempo de mudança, é um tempo de conversão, é um tempo da gente se aproximar mais de Deus. E eu quero te propor para hoje um exercício. Faça ao menos 30 minutos de adoração. Faça esse momento. Alimente a tua fé. A gente vai viver aí jejum, oração, caridade. Hoje nós vamos estar voltado para a oração. Foca na oração. Dedica 30 minutos. Se você puder entrar numa igreja, entregue esse tempo na igreja. Se você não puder ir para uma igreja, se tranca no teu quarto, mas vive esse momento de oração e de adoração ao nosso Deus. Tenha um ótimo dia e até amanhã.